Estado TV, mais um vídeo da internet para vocês que visitam o portal do Jornal Estado. Vamos entrevistar hoje um grande escritor do estado do Ceará, Carlos Emílio Correia Lima. Carlos Emílio é um autor de grandes livros, além de Jericoacoara, Cachoeira das Eras, é também o criador das rodas de poesia do Centro Dragão do Mar e está aqui nos estúdios do Estado TV para conversar com a gente do lançamento da sua revista Arraia Pajeúbe. Tudo bom, Carlos? Tudo ótimo, diga lá. Carlos Emílio, você é um escritor que já trabalha há muito tempo a questão da poesia dos poetas. Você começou produzindo as rodas de poesia do Centro Dragão do Mar, mas claro que fez grandes livros antes disso. Queria que você falasse do seu trabalho atual, que é o lançamento da revista Arraia. Vamos mostrar aqui, para o pessoal dar uma olhadinha. É uma revista toda triangular, vocês que estão vendo. Já existe, é a terceira edição ou é a quarta? Esse é o número 4. Número 4. Me conta um pouquinho da revista, Carlos. Bem, eu vim do Rio de Janeiro, porque eu fui editor na época do Rio Arte. Trabalhei com o Gerardo Melo Mourão, cearense, por sinal, que foi secretário de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e presidente do Rio Arte. E ele me convidou para dirigir a parte editorial lá no setor da prefeitura, na área de cultura. E aí eu peguei muito traquejo. Olha, que legal, pessoal. É toda uma diagramação diferente, né, Carlos? Pode continuar. Eu tinha feito um trabalho de chá de vanguarda, trabalhando com Arthur Omar, com Ivana Bentes, com Tunga, com Valtécio Caldas. Todo esse povo colaborava com o jornal, na parte gráfica e tudo. Quem fazia até a diagramação da revista, que eu também era um dos editores, a Cadelas Rio Arte, era o Tunga, que todo mundo deve conhecer, filho do cearense poeta Gerardo Melo Mourão, que era o presidente do Rio Arte. Então peguei muito traquejo com essa coisa de diagramação, design, desenho, né? E quando voltei para Fortaleza, o Zé Maria de Barros Pinho, que era então o presidente da Fundação Cultural daqui, sabendo do meu trabalho lá no Rio Arte com Gerardo Melo Mourão, pediu para eu fazer um projeto editorial para ele. E eu fiz um segundo número e um terceiro número dessa revista, que de fato ela é bastante experimental, porque ela é a primeira revista triangular que eu conheço no mundo, eu não conheço nenhuma outra. É verdade, eu também não conheço. E a diagramação é algo inovador. Quem fez a parte de design da revista? O design é meu, no sentido de que eu sou o editor, o diretor de arte, também, além de ser o editor de texto, junto com o Cláudio Portela e mais duas outras pessoas que trabalham comigo, que é o Adriano Roberto Vale e o Augusto Oliveira, que foi quem fez a parte, vamos dizer, técnica de mexer com os programas para chegar nas ideias que já haviam previamente sido pensadas. Vocês podem ver que aqui não existe uma linearidade para se ler os textos. Ela é giratória, você lê das 4 direções cardeais, não há como... ela é realmente giratória, né? Então, e além do mais, ela é um modo diferente de publicar os textos, né? De uma certa forma, os textos são engrandecidos pelo tipo de tratamento que lhes é dado, mangueado, né? Baseado no mangue, né? Onde não há colunas. Por exemplo, um jornal, ele tem colunas. Essa revista, se você achar uma coluna, eu lhe dou um prêmio. Carlos Emílio, a revista vem também com 2 livros encartados, né? Na verdade é um só. É um só que, pessoal, você tem que se junta. E ele é um livro giratório, também é o primeiro livro giratório do mundo. Porque você tem que ler, e aí forma de novo o triângulo, né? Você vai lendo à medida que... Então é um livro ideal, uma amiga minha teve essa ideia. É um livro ideal para casal, porque você vai passando um para o outro. Quem são os escritores que participam aqui, dessa? É um livro, é uma contologia, que é um dos melhores novos ficcionistas do Brasil. Tem a organização do Pipol, do Cláudio Portela e do Carlos Emílio. Quem é que participa dos contos aqui desse livro? São cerca de 120 autores do país todo, de todas as regiões e estados do Brasil. Isso aí é o banco de dados do portal paulista Cronópolis, que é o maior portal literário do Brasil. E não havia ainda sido feita uma publicação impressa desse material. Então esse material aí é uma seleção de tudo que o portal Cronópolis publicou, e ainda não havia saído em livro,
durante o período que ele se implantou, durante esses 8, 9 anos que o portal já existe estabelecido. O portal Cronópios é www.cronopios.com.br. Né? Aí nós fizemos uma associação, nós fizemos uma associação com o People e fizemos essa, está aqui, ó, portal Cronópios. Carlos Emílio, eu queria saber como foi a criação dessa revista, e ela agora é de uma forma independente, você está produzindo independente de qualquer patrocínio. Ela já foi lançada em alguns estados, a revista. A revista é criada no Ceará e já foi lançada onde? O primeiro lançamento foi, não podia deixar de ser, em Sobral. Claro, lá na Secretaria de Cultura de Sobral. Nós fizemos uma conferência lá e estabelecemos a fundação número 4, o lançamento inicial nacional em Sobral. Depois fizemos o lançamento em Tauá. Tauá, olha aí, já começou pelo interior do estado. E depois fomos para São Paulo, onde fizemos 2 lançamentos. Um na Casa das Rosas, com a conferência. Vocês podem ver o vídeo de lançamento do portal Cronópios. A gente pode botar de meia hora. E também fizemos um outro lançamento no auditório da Funarte, em São Paulo, um recital com todos os poetas paulistas que estão na antologia e todos os contistas. É a primeira vez, digamos assim, que uma revista cearense faz o inverso. Publicando autores marginalizados dentro do próprio sistema editorial paulista. Né? Como tem muitos autores cariocas, em grande relevo, os melhores que existem. Carlos Emílio, você, além da Arraia Pageu, você também lançou um livro recentemente, o seu livro mais recente é esse aqui. Se puder a Lígia dar uma focalizada. Maria do Monte, o romance inédito de Jorge Amado. E conta um pouquinho desse mais recente livro publicado por você. Não é tão recente, porque ele foi o primeiro livro publicado na internet em capítulos, ao modo do folhetim. Como retorno do folhetim, só que nos moldes eletrônicos. Você publicou na Cronópios? No Cronópios, tinha outro nome e tudo. Eu publicava quinzenalmente no Cronópios. E foi o primeiro, se você for historicamente, tirando do Reinaldo Moraes, que foi um trabalho feito mais de animação gráfica e tipo graphic novel na web, e o Mário Prata, que foi um livro que foi escrito online, que era o processo de fabricação e de escrita do livro, era transmitido online via internet. No caso específico, esse foi o primeiro folhetim escrito na internet e transportado para livro. Foi. O pessoal, eu até tive uma discussão, porque, se eu não me engano, o André Del Fuego saiu na revista Bravo de que o dela teria sido o primeiro. Cronologicamente não, eles não citam. Você é pioneiro aqui, não Ceará? Não, no Brasil, porque foi mesmo, historicamente é o primeiro folhetim eletrônico. Aí depois ele saiu. É um romance, o Marcelo Guerra financiou, é um amigo meu, fotógrafo, músico e tudo, juiz também de trabalho e tal, mas principalmente fotógrafo e músico e amigo, que financiou esse livro aí ele trata na forma de papel. Romance de Jorge, é uma homenagem ao Jorge Amado? Uma homenagem ao Jorge Amado, mas é como se fosse um romance que o Jorge Amado não tivesse publicado e que vem através do mundo dos espíritos, né? Vamos dizer assim, uma espécie de psicografia. Olha que interessante. E tá aí o título, Maria do Monte, o romance inédito de Jorge Amado. Eu tive o prazer de ser convidado pela Fundação Cultural Carlos Jorge Amado, no Pelourinho, né? No Centro Histórico da Bahia, para fazer um lançamento mesmo oficial na Casa de Jorge Amado, o romance inédito de Jorge Amado, pela Miriam Fraga. Então o lançamento nacional desse livro foi feito em Salvador, na Bahia, na casa, Fundação Cultural Carlos Jorge Amado. Lembra aquela música Caetano do Gil? Aquela música Caetano do Gil, né? Que fala exatamente na Fundação Carlos Jorge Amado. É verdade. Aquela famosa, naquele disco duplo que eles fizeram naquele lugar. E foi a Miriam Fraga e o Antônio Cajazeira Ramos, poeta emérito da Bahia, que fizeram a apresentação do livro. A Miriam Fraga é diretora da Fundação Carlos Jorge Amado. Vamos voltar para nossas perguntas, Carlos. Me diz uma coisa, você é um escritor que já escreveu grandes obras, além de Jericoacoara, é um livro lindo, Cachoeira das Eras. Qual o livro que você mais tem orgulho de ter feito? É o que eu estou escrevendo sempre, é o que está vindo. É o que está vendo, a novidade. Mas é claro que os que eu escrevi, todo mundo diz, muitos escritores dizem, eu não gosto de ler o que escrevi, eu adoro ler o que escrevi. Eu fico, às vezes eu releio e tal. E qual é o trabalho atual do Carlos Emílio?
Nenhuma, eu estou desempregado. Do ponto de vista prático, estou desempregado há 1 ano e meio. Eu fui demitido do Dragão do Mar. Ele era o diretor... Por estar fazendo rodas de poesia. O Carlos Emílio é uma pessoa ousada, um poeta que empregou muitas pessoas que fazem poesia em Fortaleza, dando um cachê para elas no Centro Dragão do Mar para recitar suas poesias. Me fala um pouquinho das rodas de poesia. Como foi a sua criação? Foi uma experiência que eu adquiri no Rio de Janeiro, no trato, no convívio com o poeta Chacal, o poeta Davi Paz, o poeta Michel Melamed, o poeta Guilherme Levi, o poeta Guilherme Zarcos e tantos outros que nós juntos criamos o maior movimento poético brasileiro do final do século XX, que é o Centro de Experimentação Poética do Rio de Janeiro. Quando eu voltei para cá, eu estava todo imbuído dessa experiência, dessa experimentação poética, de misturar todas as artes numa forma multimídia no palco e mudar o conceito de recital e de poesia no Ceará. Tanto que causou um impacto muito grande. Nós chegamos a ter um evento, como era semanal, que reuniu mais de 1000 pessoas para ver poesia no Ceará. Os poetas eram mais de 20 poetas toda noite recitando poesia ao ar livre no Centro do Dragão do Mar. Agora, o grave é que todo esse material foi gravado e está lá no Dragão do Mar, apodrecendo e tem que ser reavaliado. Eu já tentei diversas vezes, já botei no Facebook, enviei para o Paulo Linhares, para ver o que é que se faz com esse material, que é um registro de uma época. Que estão lá Zé Alcides Pinto, Arthur Eduardo Benevides, Eduardo Campos, muitos que já morreram e todos os que estão vivos, e é um momento, uma época que não pode ser jogada fora. Houve todas essas gravações e nada é feito nesse sentido, para recolocar esse material no espaço, tanto das rodas de poesia quanto das quartas literárias especiais, né? Você, Carlos Emílio, é um cara que movimenta a cena cultural. Você, inclusive, fez há pouco tempo um protesto contra o fechamento do Estoril. Me conta um pouquinho, ocupar Estoril, você movimentou as redes sociais, um movimento, o que você quer fazer no Estoril? Não é eu. A ideia foi lançada, essa ideia tem que ser concretizada, não tem autoria, é uma ideia coletiva, no sentido de que o Estoril deve voltar a ser o que era. Um restaurante onde não há proibição para fumar, onde não há proibição nenhuma no sentido de você lá estar num estado, como diz o Chacal, de imponderabilidade poética, onde todas as outras partes isso não há. Restaurante de luxo você tem em toda parte, você não pode fumar, não pode peidar, não pode nada. Então, é exatamente isso. Lá todos poderemos fazer o que queremos, isto é, sonhar. É o ponto, é o cérebro dos artistas. Como sempre foi. Fortaleza, quando perdeu o Estoril, ela perdeu o cérebro, entendeu? Ela ficou craquenta, ela ficou isso aí. A praia de Iracema. Ficou tudo as gerações se desencontraram e toda a cidade, uma Nova York tem um centro, São Paulo tem um centro, Fortaleza não tem um centro de encontro, um centro intelectual, onde as pessoas conversem e decidam coisas que a maioria daqueles que estão no poder não sabem, nem tem sequer imaginação do que possam fazer com o poder que tem. Possam desenvolver novos artistas também, né? Não, eu sei, mas o Estoril voltar, não propriamente como centro cultural, porque centro cultural eu acho que nós já estamos cheios. O que nós precisamos é um lugar de encontro, onde as coisas aconteçam, onde as pessoas conversem, dialogam e descubram novas maneiras de fazer as coisas. De criar as coisas, de fazer arte, né? Poesia, né? Um lugar onde a poesia se encontra e as gerações se encontram novamente. Foi o que foi as rodas de poesia. Foi essa tentativa, e deu certo, de criar mais uma geração de poesia não adulterada propriamente só pela sociedade do espetáculo do super show, mas que voltasse para o texto. Claro que tinha que usar como chamativo o show, mas o show, o poeta sendo o show, mas esse chamativo levava que eles no futuro publicassem livros, em vez de só para banda de rock ou forró fuleiragem, né? É verdade. Quais são os projetos para o Carlos Emílio em 2013? Eu estou para publicar um novo livro e tem um projeto editorial em andamento que eu não posso dizer ainda. É uma nova revista? Não? Eu não sei. Ainda não formatou? Não, mas é escrever. Vida do escritor é essa, né? Ainda mais um gênio da literatura como você. Eu te agradeço pela sua presença aqui no Estado TV. E eu que agradeço. Desculpe o lugar comum, né? Mas eu que lhe agradeço. Oh, querido, você é sempre bem-vindo. Uma pessoa como você que aborda os temas mais diversos e faz a gente pensar que a vida não é só alegria, furor,
e coisas triviais e leves. Vamos pensar em algo mais concreto, mais profundo e mais inteligente. Quem sabe a gente melhore um pouco o nosso país. Obrigado por Carlos Emílio estar aqui no Estado TV. E a gente fica por aqui com mais uma entrevista. Eu espero vocês em outros vídeos aqui do portal do Jornal Estado. Até a próxima!